Muito bem, irmãos. Louvado seja Deus pela nossa presença. Amém. Aqueles que veio de longe, veio de perto, alguns, a maioria dos irmãos já conheço, né? Pessoalmente, outros pelo WhatsApp. E hoje nós estamos conhecendo pessoalmente cada um. Aqueles que chegaram agora, ali nós temos o sanitário, 2 ali, e aqui água, tá? Quem quiser encher uma garrafa, quem não trouxe garrafa, temos copos. E ali é a cozinha, os irmãos que trouxeram seus alimentos. Deus seja louvado. Vamos mais uma vez ajoelhar, aqueles que puderem, para uma oração. Santo, eterno Pai, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui com liberdade religiosa de adorar e glorificar o Santo Nome. Amém. Batiza-nós com o Espírito Santo, para que possamos, Deus, viver aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amém. Deus, eu sou pequeno, eu sou nada perto do Senhor, mas que o Senhor possa ungir meus lábios, Deus. Amém. Para que eu possa falar, me lembre aquilo que o Senhor quer que fale e faça eu esquecer aquilo que o Senhor não quer que eu fale. Amém. E pedimos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, que aqueles irmãos que não chegaram ainda, possa vir na santa paz, guardados pelos santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar de um tema que muitas vezes é conhecido de muitos, né? Alguns pode ser que não conheçam, mas aqueles que já tiveram a leitura da Palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, já entenderam esse tema, né? Para aqueles que já ouviram, nós vamos ressaltar algumas coisas. Quando alguém vai falar da volta de Jesus, a gente pensa, vai falar da volta de Jesus? Mas a Palavra de Deus é sempre viva. Traz alguma mensagem que para nós, para hoje, é relevante, né? Então as mensagens têm que ser sempre pregadas. Às vezes a gente tem a tendência, irmãos, mas essa mensagem já ouvi. Irmãos, cuidado, hein, com esse pensamento. Que a gente pode estar dizendo assim, eu já avancei até certo ponto, estou lá em cima, não precisa aprender mais aquilo que já aprendi. Devemos sempre estudar a Palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Vamos abrir, antes de abrir a Bíblia, vocês sabem que no Oriente, né, vamos falar de chuva temporã e chuva serôdia. Esse tema é bíblico e esse termo era bem comum em Israel. A chuva temporã caía no tempo da semeadura, quando semeava, é aquela chuva que fazia brotar o grão, né? E a serôdia é para amadurecer o grão, vinha um pouco aquela chuva forte para que possa colher o grão. E Deus colocou na palavra de Deus esse termo, que era bem real. A obra do Espírito Santo é comparada à chuva, nós vamos dizer textos bíblicos, é comparado com chuva. Zacarias 10:1, quem quiser abrir na Bíblia para conferir na sua Bíblia, porque, irmãos, vamos conferir sempre na Bíblia, porque pode ser que eu coloque um texto aqui que não está, hein? Então vigiemos, hein? Sempre, lê na Bíblia, na sua versão aí, ó. Quem não trouxe, está aqui, ó. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz relâmpagos, Ele dará chuvas abundantes e a cada um a erva no campo. Então, esse termo é bíblico. E era comum aos israelitas. Oséias 6:3, ali no Novo Testamento, você vai voltando para trás, a palavra, você vai encontrar esse texto, Oséias 6:3. Estamos vendo alguns barulhos de algumas folhas, vamos deixar todo mundo achar. Oséias 6:3 diz assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva e certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então faz a comparação com o poder do Espírito Santo aqui. Ó, Joel 2, verso 23 e 28. E vós, filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. Então Deus faz a comparação aqui, a chuva com o Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. Então, a gente já pode entender que biblicamente chuva serôdia, chuva temporã é bíblico, é comparado ao Espírito Santo. Tiago 5, verso 7, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador
espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Quem trabalha no campo, já está no campo, já sabe muito bem disso aí, né? Aquela chuva que tem que vir para brotar o feijãozinho. E se ele não crescer até... Se ele ficar com uma raizinha bem pequena e vir chuva forte, esmaga, destrói. Então ele tem que fortalecer na chuva temporã, para que quando vem aquela chuva serôdia poderosa, ele aguente aquela chuva e ele só dá o broto assim, só para colher. Essa é a ideia da palavra de Deus. Testemunho para ministro, página 506, é um texto bem interessante, irmãos. Ó, como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer o que a semente germine, então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo, para levar avante de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. O ser humano, ele vai de um crescimento espiritual, ó, um crescente, né? Muito cuidado, irmãos, quando a gente para, viu? A maioria do nosso corpo é feito por água. A água parada apodrece. Então não podemos parar. Ó, sempre crescendo. O Espírito Santo faz isso. De um estágio para o outro, processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus. Então a chuva temporã é aquilo que faz conosco. A gente vai crescendo espiritualmente. E a serôdia é o que, irmãos? Aqui está escrito, ó. Representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Olha a palavra aqui, irmãos. Transformado completamente, inteiramente. Isso é a chuva temporã, faz isso conosco. Continuando o texto. A chuva serôdia, o amadurecimento da seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Nós vamos ver texto aqui que só vão receber a chuva serôdia aqueles que receberam a chuva temporã. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, mas a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Então, aqueles que não estão crescendo hoje em santificação, quando cai a chuva serôdia, irmãos, esmaga. Não tem jeito, ela não cresce, não pode pular estágio, irmão. Isso aí na agricultura não pula estágio. Joga a sementinha ali, vem uma chuva e cresce. Não, tem estágios. Assim é a vida do cristão, né? Estágio, crescimento. Chuva temporã veio em 31 no Pentecoste, né? Atos capítulo 2 ali, e os apóstolos pregaram e aquela multidão, eles falaram na sua língua e eles entenderam, várias pessoas de várias línguas entenderam na sua língua. Ué, esses homens aí, o que está acontecendo? Estão bêbados? Olha, que poder é esse? E 3.000 almas se batizaram naquele mesmo dia. Amém. Que poder, irmãos. Amém. E nós vamos ver que a chuva serôdia, irmão, é um poder muito mais. Que coisa tremenda. A gente vê os apóstolos, Atos dos Apóstolos ali, eles pregando, curando pessoas, e a gente vê, olha que poder, a sombra curava. É mais poder ainda nos últimos dias. Amém. Que passos os discípulos precisaram dar para que pudessem receber o Espírito Santo, irmãos? O poder. Que passo que eles deram? Atos capítulo 1, verso 14. Se você quiser conferir nas suas Bíblias, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos, irmãos. Perseveraram unanimemente com orações, buscando o Senhor. Mas não é aquela oração corriqueira, uma oração contrita, uma oração de perdão dos pecados, pedir poder para a santificação. Aí sim, aí houve derramamento. Atos dos Apóstolos, página 35 e 37, diz assim: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens. Então, irmãos, para eles se aproximar das pessoas para pregar o evangelho, o que eles fizeram? Humilharam em arrependimento e confessaram sua incredulidade. Irmãos, nós temos que confessar nossa incredulidade em um ponto hoje. Nós não cremos que Jesus pode nos transformar. A gente crê que o diabo é mais poderoso do que Jesus. Por quê? Isso aqui não vence, irmão. Na volta de Jesus ele dá um plim. Isso é incredulidade. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, será que vai haver fé na terra? É essa fé. Não, não é fé que, eu creio em Deus. O diabo crê e estremece. Eles viram cara a cara.
de ver, ele crê mais do que nós, porque nós vemos pela fé. Eles viram, cara a cara, eles conversaram com Jesus, conversaram com Deus. Então, irmão, é a fé que Jesus é poderoso para me dar vitória sobre toda qualquer tentação. Todas. Em seu trato diário, ou seja, porque eles estavam se preparados, habilitados para pregar aos homens. Como é que você vai pregar para uma pessoa, irmãos, se você não crê na vitória sobre o pecado? Uma pessoa, entra aqui uma pessoa com tendências homossexuais, um exemplo. Aí ele está sentado ali, ele quer vitória. Aí não, só na volta de Jesus, nós nascemos assim mesmo. Ué, o que a pessoa vai fazer, irmãos? Bom, então só na volta de Jesus, tranquiliza. Mas quando você fala, há poder em Jesus para vencer tudo, essa pessoa se enche o coração dela, há poder, eu creio. Esperança, né? Isso, e ela se apega com a palavra do Senhor. Ela se apega, que há poder, há poder. E aí, irmãos, começa uma transformação. Como é que nós vamos pregar para as pessoas se nós não cremos? Mas os apóstolos criam nisso. E pão de parte toda divergência, todo desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Aí eles uniram, porque eles creram nessa mensagem, uniram e pregaram. E nós devemos ser unidos, irmão, nessa mensagem. O que foi o que foi o derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos? Atos dos Apóstolos, página 38 e 40. E sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Olha que bênção, irmãos. Milhares se converteram em um só dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência línguas com os quais não tinham nunca tomado contato. Homens que eram iletrados, irmão, não sabiam nem ler direito. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmo em toda uma existência. E nós temos que crer nisso aqui, irmãos. Como é que nós vamos pregar o Evangelho, irmãos? A gente prega, toma decisão, nasce mais de 100. Impossível. Na nossa ideia, irmão, humana, é impossível pregar o Evangelho. Mas, se colocar nas mãos do Senhor, Deus vai fazer por nós, que a gente não teria podido fazer por si mesmo em toda uma existência. Nós vamos ver, irmãos, que Deus é poderoso, que o menor será como 1000. E o mais fraco será o mais forte. Que até criança vai ser poderosa na mão de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. O que será derramado? O que será o derramamento do Espírito Santo em nossos dias? Como será? Serviço Cristão, página 251. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva? Temporal. E glorioso foi o resultado. Foi glorioso, irmãos? Você lê o Atos inteiro aqui, poder. Mas a chuva será mais abundante. Olha, irmãos, mais abundante, mais poderosa. Irmãos, o que o povo de Deus vai fazer nesses últimos dias? Irmãos, o Evangelho é pregado rapidamente. Porque não só no falar, mas vamos pregar em testemunho a todas as nações. As pessoas vão ver. Porque as pessoas hoje estão vendo, irmãos, a igreja evangélica, a igreja católica, está todo mundo no pacote. É gente que vai na política, dá mau testemunho, é pastor que faz falcatrua, é pastor que só gosta de dinheiro. O pessoal está falando assim, isso aí está fora, isso aí. Misericórdia. Mas quando eles olharem um povo que vão viver semelhante a Cristo Jesus, eles vão falar, pois aí tá. É isso que eu estava procurando. Irmão Douglas, irmão, eu quero ir com você, eu quero que você fale para mim, que eu vejo sua família dar um bom testemunho. Eu tenho observado vocês. Irmão, nós estamos sendo observados, viu? A gente tá lá no Ceará, encontra a pessoa, ô irmão, tudo bem? Ué, mas onde você me viu, irmãos? Então, se a gente estiver fazendo falcatrua e pensar que ninguém vê, mesmo sem ninguém ver, os santos anjos de Deus são testemunhas e vão ver. E é anotado. Então, irmãos, vamos viver com Jesus firme na rocha, com os pregos parafusados, com broca, na rocha aquele Jesus, para a gente ficar firme. Amém? Grande conflito, página 464. Quem não leu esse livro, irmãos? Leia esse livro. Esse livro está sendo distribuído de graça, viu? Eu não tenho condição. Só falar, irmãos, eu quero esse livro aqui, eu quero receber esse livro. Você recebe. Livro maravilhoso, completo, hein? Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor, olha, irmãos, antes de fechar a porta da graça, entre o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos.
Olha, irmão, que promessa poderosa, habilitadora. Ó. Vai haver tal avivamento da primitiva piedade como foi lá nos apóstolos. Que promessa, irmão. Poder de Deus. Nesse tempo, para que virá a chuva serôdia? Para que virá? Será que é para a gente ver se nos defeitos de caráter? Eu vou esperar até esse momento. Até esse momento. Tem até os evangélicos creem, né, que Jesus volta. Não, vamos ser arrebatados e ainda tem uns 7 anos, né, de bênção ainda, né, na terra. Ainda pode ter chance. Não tem chance, irmãos. Fechou a porta da graça antes de Jesus voltar. Aqueles que estão em pé, estão em pé. Aqueles que estão caídos no pecado, não tem mais salvação. Então hoje é o dia. Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração. Busca o Senhor, se reconcilie com a família, com Deus. Primeiros escritos, página 86. Nesse tempo, a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder. Poder, irmãos. Por quê? A gente entrega grande conflito, a gente prega. E o Espírito Santo está trabalhando, mas não tem aquele poder. E nós vamos ver, não sei se é nessa palestra ou à tarde, que o grande conflito vai cair nas mãos das pessoas e isso vai despertar as pessoas. E vai vir a colheita, porque o irmão vai pregar. É isso, a pessoa... Eu já li no livro Grande Controvérsia, esse livro aí, hein? Isso aí que você está falando. As pessoas vão despertar e vão tomar decisão. Ô glória! Nesse tempo, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder. A grande voz do terceiro anjo. Vocês sabem o que é o terceiro anjo, irmãos? A mensagem de justiça pela fé. E preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Aqui, irmãos, esse preparo é para estar em pé, mas receber a chuva temporã já, viu? Vencer os seus defeitos de caráter. Por que não, irmãos? Quando fechar a porta da graça, irmãos, os salvos, aí vem um grande tempo de angústia de Jacó. Vão pensar, Senhor, será que aquele meu pecado foi perdoado? Será que alguma falta em mim? Não vai achar falta nenhuma. E a irmã Marta diz, se tivesse algum defeito de caráter, eles seriam esmagados. Deus é bom, irmãos. Qual a nossa maior necessidade hoje? Mensagem que eu li volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade lá dos nossos pais, entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Ó, irmãos, ó, maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. O que é, irmão? Um reavivamento. Irmãos, por que as igrejas não estão pregando isso, irmãos? Um reavivamento, irmão. Reavivamento verdadeiro, não é aquele reavivamento, irmãos, de louvorzão. Não. Um reavivamento da mensagem sendo pregada, porque a palavra é poderosa. É ela que vai transformar. Irmãos, louvor é bom, mas louvor não vai transformar ninguém. Louvor, você, olha que bênção, mas você tem que ir para a palavra, em oração, para você ter um reavivamento e uma reforma. Fora disso, separado, é fanatismo, hein? Reforma sem reavivamento não dá certo. Então vem um reavivamento, você reaviva. Oh Deus, me ajuda. O Espírito Santo me tocou para mim, e eu vou para a palavra de Deus, eu estudo, eu começo a orar, e quando eu estou reavivado, eu vou falar para as pessoas, eu vou viver as mensagens, e as pessoas vão ver em testemunho. Olha, irmão, você é diferente. Você é diferente, não adianta negar que você é de Jesus, não. Pedro não teve jeito, irmãos. Eles viram. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação, ó. Toda a igreja, importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la. Não porque Deus não quer dar, irmãos. Por quê? Mas porque nós encontrarmos carecido de preparo para recebê-la. Não estamos preparados, irmão. Então tem que preparar para receber, viu? Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos estão dando boas dádivas a seus filhos. Irmãos, quem é pai, quem é mãe, o filho pede um pão, nós damos um quê? Um escorpião e a cobra? Nós damos um pão. Isso nós pecadores, hein? Nós damos boas dádivas aos filhos. Nós queremos dar tudo de bom para os filhos. Quanto mais o Pai Celestial, irmãos. O Pai Celestial sem pecado. Não tem aquele... Ele não precisa ser transformado pelo amor. Ele já é amor. A gente não tem nem assim noção do que é isso, né, irmãos? É tão longe de nós, né? Ele está porque nós não encontramos carecida preparo para recebê-lo. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àquele que lhe peça do que o Pai tendo a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração,
Ó, lembra que o texto ali falou para se preparar? Aí ele vai dar? Temos que ter confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Então, irmãos, tem que cumprir, para receber a promessa, confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E a oração, sabe a palavra, né? Oração. Não é para ficar igual os montes tibetanos lá, só orando orando e jejuando, não. Ora e ação. Porque Deus vai mostrar a mensagem para a gente, colocar em prática. O reavivamento. Irmãos, infelizmente, em algumas igrejas, se o irmão falar sobre saúde, irmãos, saúde que o mundo está falando. Ó, vamos deixar de comer carne, porque fanático. Já rejeita, irmãos. A gente está rejeitando coisa pequena, irmãos. Misericórdia. Coisa básica, o mundo está falando, está sendo provado. Que passo devemos dar para que possamos receber a chuva de ser hoje? Quais os passos? Testemunho Seleto, volume 2, passo 69. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda a contaminação o templo da alma. O templo da alma. Então, irmão, quando vem essa palavra então, tem que colocar em prática isso aqui, ó. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecoste. Os apóstolos entraram em oração, confissão, arrependimento, e nós, para receber a chuva serôdia, remediar os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação do templo da alma. Irmãos, cada um tem um defeito de caráter, cada um tem sua tentação. O inimigo da personalizada. Eu não gosto de cigarro, nunca fui tentado, ou negócio fedido. Mas tem pessoas que é tentado, deixou de parar, o cheiro de cigarro assim, de costa, né? Cada um é personalizado. Outras pessoas gostam de uma bebida alcoólica. Não pode nem ter um barzinho de enfeite em casa que é tentação. Arranca esse olho aí. Joga fora, irmãos. Joga fora. Se alguma tentação, irmãos, lá do passado você tem ainda, como no passado, eu tinha o disco dos Beatles, os primeiros discos. Irmão, disco, vinil, raro. Meu pai, quando eu ouvi a mensagem de reforma da música, eu não era batizado ainda. Isso aqui é raro, esse aqui vale uma nota preta, como é que eu vou fazer? Eu não vou deixar no cantinho, deixa só como um quadro. Era uma tentação, irmãos. Por quê? Aí a minha tentação de deixar em casa, eu tenho que arrancar esse olho. Arranque esse olho, irmãos. Queima, joga fora, tem que tirar. Aquilo que serve de tentação para você, tira. Se é a televisão, eu e a Patrícia, quando casamos, não estou demonizando a televisão não, porque nós temos uma TV aqui, ó. Isso aqui é como a TV. Tá? Você está usando para Deus. Mas a minha tentação eu era viciado em filme. O que eu fiz, Patrícia, quando a gente casar? Meu irmão ia até dar de presente de aniversário, de casamento para nós, uma TV grandona. Eu falei, André, não precisa me dar nada não, não me dá nada não. Graças a Deus ele não me deu. E a gente fez esse propósito, mano, porque televisão para mim era... Eu vou pôr aquela tentação? Aí fica naquela ideia. Não, de vez em quando eu assisto um filme. É um filme cristão, de vez em quando. Aí vai indo, daqui a pouco nós estamos assistindo tudo. Terror, tudo quanto é coisa. Então tira. Se é tentação para você, tira. Se não é tentação, ok. Para mim era. Primeiros escritos, página 71. Vi que ninguém... O que é ninguém, irmãos? Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa, nada, zero. Não precisa interpretar, irmãos. O Espírito da profecia não tem interpretação. Está escrito, é português, ó. Inglês para português. Vi que ninguém poderia participar do refrigério. O que é refrigério, irmãos? Isso. A menos que obtivesse vitória sobre... Tira essa palavra, irmãos. Ó, vamos tirar aqui. Sobre tentação. Aí sim. Aí... Não é todo, irmão. Aqui está escrito todo, irmão. Toda. Não adianta tirar. Ó, sobre toda tentação. É tentação, irmão. Orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Ou seja, é todo pecado, irmãos. Irmãos, não é você se esforçando, você não consegue. Mas você ligado com Jesus, tendo sua primeira hora do dia, buscando ao Senhor, é como uma plantinha, irmãos. Quem mora no campo, sabe disso, a plantinha ela vai crescer natural, irmãos. Ó, o adubinho está caindo ali, tá a água, ela vai crescer, não tem como não crescer. A não ser que não jogue adubo, não estuda a palavra de Deus, de vez em quando sai aquela oração corrida, oh Deus, obrigado pela noite e sai correndo, aí não vai, irmãos. Aí a plantinha não cresce, né?
Não cresce. Mas se a gente estiver ligado com a videira, irmãos, é natural crescer. E vai ter vitória sobre o pecado, não precisa se apavorar. Você tem que se apavorar, ter comunhão com Deus. Diário, hein? Você tem que tirar a sua hora do dia para estudar a palavra de Deus. E todo tempo você está pensando, está no trem, está na condição, está ouvindo hino, uma pregação, todo tempo com Deus, aí você vence. A gente vence, irmãos. Amém. Ô, glória. Há alguma coisa impossível para Deus? Não, irmão, tudo. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária. Mais e mais chegar ao Senhor e buscar aquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Irmão, a gente nem sabe o que nos espera. Terrível. Pensa que é um decreto dominical, igual aquele filme adventista, aquele filme antigo, feito pelo Brasil. Tá todo mundo na lancha lá, tá ordenhando vaquinha. Como é que tá, meus irmãos? É o decreto dominical. Como é que tá, meus irmãos? De lancha. Ô, irmãos, que coisa mentirosa é aquela? Como é que pode, irmãos? Mas não vai mesmo, irmãos. Mas não vai mesmo, daquele jeito. Irmão, vai ser tremendo. É uma batalha que só vai chegar aqueles que venceram antes. Que fizeram o primeiro grau, o segundo grau, fizeram o ensino médio, aí vai para a faculdade. Aí vai para a prova final. Quem já fez faculdade sabe disso. Para fazer um TCC tem que fazer a faculdade inteira, hein? Aí escreve um TCC. Assim vai ser nos últimos dias. Quem venceu, vai vencendo, aí vai. Deveríamos, portanto, estar aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembre-nos, todos, que Deus é santo e que unicamente entre os santos poderão morar em sua presença. Irmão, só vai pessoa santa. Como a pessoa acha feia essa palavra? Porque eu sei, porque é um contexto católico, né? Irmão, falavam direto para mim, você e sua família quer ser santo? Mas claro que eu quero ser santo, irmãos. Eu quero ser santo. É porque as pessoas pegam aquela palavra católica, santo foi canonizado, né? Então cria esse ranço. Mas santo, irmão, é uma pessoa que tem santificação, é santificado. Essa é a palavra. Pronto. Santo, irmão, santo, unicamente os santos poderão morar na sua presença, porque Deus é santo. O que é que Satanás mais teme, irmãos? Não há coisa alguma que Satanás tema tanto. Olha o que Satanás mais teme, irmãos. Que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento. O que é isso, irmão? Interpreta para mim. O que é esse impedimento? São os pecados. Sim, que Satanás mais teme, irmãos. Teme. De modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja. Por que está enfraquecida? Porque está cheio de pecado, irmãos. Nós estamos, vai assim mesmo. Os homens no passado tiveram que vencer. Irmãos, Daniel, eles e seus amigos ficaram em pé. Agora nós não, vamos adorando, vamos cantando aqueles louvores lá que foi dado na estátua de Nabucodonosor e vamos entrar para o céu. Não vai não, irmãos. Não tem jeitinho brasileiro não, irmãos. Para entrar no céu não tem jeitinho brasileiro. Todo mundo vai ter que entrar aquela porta lá, Cristo Jesus, e a santificação. Lembra daquela vez no Carmel White? Tinha todo mundo de carroça. Rapaz, que bênção! Carroça, com seus carros. Teve que deixar aí, agora deixou. Carroça, vamos a cavalo. E aí foi, e cavalo não vai mais. Está estreitando o caminho. E deixei meus cavalos, deixei tudo. Agora, estamos de sapato, tá um pouco assim, dessa largura. Estamos passando, só se equilibrar. Aqueles que olharam para trás, caíram no penhasco. Não tem como voltar para trás. Avançando. E aí depois, o sapato, não dá mais sapato. Depois tiveram que andar tão estreito, tiveram que andar assim e viram mancha de sangue. Olha, passaram gente aqui, assim, ralando, irmãos, ralando, um por um, hein? Um por um, ralando. Até chegaram no local que aí foi estreitando, tinha um abismo. Eita, agora uma corda na nuvem, e eles não sabem, rapaz, está pregado onde isso aí? Nós não estamos vendo. Aí ou volta para trás e cai, ou pula na fé. Irmãos, ali é a trajetória dos adventistas do sétimo dia, o povo de Deus. Vai chegar uma hora que a gente vai pular na corda e nós nem vê o outro lado. E aí a irmã fala que pularam e no outro lado eles caíram na campina, limpa, suave. Mas tiveram que pular nessa corda.
E pularam. Graças a Deus que nós possamos pular nessa corda, em nome de Jesus. É os últimos dias, irmãos. Devemos fazer algum esforço para receber a chuva serôdia? Ou ela virá nós automaticamente? Devemos se esforçar? Testemunho, volume 1, para a igreja, volume 1, página 619. Foi mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos de caráter e corrigir os erros, se nisso confiarem em quem, irmãos? Não precisa fazer esforço. Para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Irmão, se não se preparar, será achado em falta. O refrigério, o poder de Deus, a chuva, só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena. Isto é, o que é o preparo? Purificando-se de toda da carne, do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, por isso que nos últimos dias o espírito de profecia seria anulado. Por que seria anulado, irmãos? Porque precisa de interpretação isso aí. Precisa conhecer de grego, hebraico, latim, aramaico. Precisa, irmãos. Só saber ler. Por isso que o espírito de profecia ia ser anulado. Anula. Aí na Bíblia fala assim, não. Essa palavra no grego, no hebraico, não é assim que você está falando. Aí a gente fica, eu não entendo. Deus é bom, irmãos. Deus deu um óculos para a gente, ó. Irmãos, até criança pode ler, interpretou. Até uma pessoa ateu, irmãos. Se ele ler esse texto aqui, ele vai interpretar. Está dizendo que a gente tem que se purificar dos pecados para receber aquela palavra refrigério que vocês estão lendo. Até um ateu vai interpretar isso aqui. Porque é claro, irmãos, é claro. Haverá um tempo em que toda a igreja será revivada? Não. Ei, irmão, ó, temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Vamos se unir. Tal tempo nunca há de vir. Como que nós temos que fazer, irmãos? Há na igreja pessoas não convertidas que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra como, irmãos? Individualmente. Olha essa palavra, precisa orar mais e falar menos. Orar mais e falar menos. A gente está falando demais, irmãos, né? Tem que orar mais, para a gente servir de testemunho, viu? Viver a mensagem que a gente tem, entrar na obra individualmente, irmãos. É claro que tem que ajudar os irmãos do lado, mas essa ideia que vai vir todo mundo, e aí vai ficar só o trigo na igreja, aí que pensa, tal tempo nunca vai ser. Nunca vai acontecer, nunca, irmãos. Só os que tiverem viver de acordo com a luz que tem recebido, poderão receber maior luz. Pois é. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Irmão, se a gente não estiver crescendo espiritualmente, nós não vamos reconhecer. Não vamos reconhecer a chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não discernimos nem receberemos. Pode ser, irmãos, que a chuva serôdia pode estar caindo algumas gotas aí e a gente não discerne, fala, é fanático. Aí, aquele pessoal do saião. Ou como o pessoal fica debochando da pessoa que está crescendo. Aí, fanático. Irmão, é vegetariano? Sim. Cuidado que o irmão é fanático. Irmãos, que coisa terrível. Era para... irmão, como você está crescendo? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos avançar. Só para a pessoa vivendo, assim foi nos tempos de Jesus. Jesus foi odiado por quê, irmãos? Porque ele vivia. Quando olhavam para ele, viam santidade. Esse homem tem que ser eliminado. Porque ele está causando um impedimento aqui. Judas 24, irmãos, estamos terminando. Vê na sua Bíblia aí. Apocalipse vira um pouco para trás, é um capítulo só. Só três textinhos da Bíblia para a gente terminar. Irmãos, a planta que não cresce, que não deu fruto, vai ser cortada, hein? Assim é na agricultura, assim na volta de Jesus. Não deu fruto, arranca. Tá inutilmente na terra. Irmão, promessas habilitadoras. Se a gente se apegar com a palavra de Deus, o irmão Silvirino vai falar bastante sobre isso. A palavra de Deus é poderosa, irmãos, e eficaz. Essa palavra aqui é a palavra que Deus falou assim: haja luz, houve luz. Se a gente com o coração assim contrito, Senhor, eu não estou vivendo isso, mas me ajuda. Deus fala, o poder é outorgado a você. Haja luz na sua vida. Amém.
E acha luz, irmão. Palavra de Deus, hein? Tem poder essa palavra aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O que é tropeçar, irmãos? Isso. Não, olha que texto, Deus é bom, irmãos. Porque tropeçar sem bater o dedão? Ué, mas não precisa de Deus. Bate o dedão, se eu arranquei minha unha, a unha volta depois, faz um... Não, aqui é pecado. Cair na tentação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, cair na tentação. E nos apresentar... O que é irrepreensível, irmãos? É sem repreensão. Sem repreensão. Jó. Com alegria. Jesus fica alegre, irmão. Jesus fica alegre. Perante a sua glória. Irmão, Jesus fica feliz de fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso por nós. Filipenses 4,13. Um texto bem conhecido. Posso quantas coisas, irmãos? Mas tem gente tirando essa palavra aqui, ó. Posso as coisas em Cristo que me fortalece. Posso quase todas. Não vem mudar a palavra, irmão. Posso todas. Há alguma coisa impossível para Deus? Mulher que já está com quase 100 anos, você vai ter um filho. Daqui a um ano você vai ter um filho. Pessoas que estavam no caixão, Jesus. 3 dias, Lázaro. Aí diz que a palavra de Jesus era tão poderosa que se ele falasse, saia todos, saia mortos, saia todos os mortos. Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu, irmãos. E o Espírito de Profecia fala que o rosto dele, a pele dele, está como um bebê. Irmão, como que é a pelinha de bebê? Novinha. Testemunho tão poderoso, quando Jesus entrou na última semana em Jerusalém, triunfal lá, quem está puxando o jumentinho? Aí os homens, terrível, irmão, quando a gente vai rejeitando as mensagens, o coração vai endurecendo, olha o que eles fizeram. Nós precisamos matar esse Lázaro, porque dá testemunho que Jesus é poderoso. Nós temos que matar esse Lázaro. Olha, irmão, irmãos, não pensa assim, eu nunca chegarei nesse ponto. Eu nunca chegarei nesse ponto. Irmão, se a gente vai rejeitando mensagem, nós vamos fazer isso, irmãos. Se Jesus aparecesse aqui como pessoa, a gente ia falar, deve morrer esse homem aí. Deve morrer. Irmão, Jesus é poderoso. Posso todas as coisas que Cristo me fortalece. João 15,5. Incomoda, irmão. Incomoda. A santidade incomoda. Irmãos, você sentadinho na sua igreja, no seu grupo, onde você estiver, sem falar nada, sem pregar. O seu jeito de sentar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comer, incomoda aqueles que são contra a mensagem. Incomoda. Essa pessoa não gosta dela. Mas a pessoa não fez nada. Ficou com a boca fechadinha, irmãos. Não gosta dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está tendo santidade. Irmãos, olha que texto bonito para a gente terminar. Ó. João 15,5. Eu sou a Jesus. E vós a vara, ligado com Jesus, ó, na palavra, na comunhão. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, duas coisas aqui, ó, irmãos. Quem está com Jesus é natural, vai vencer, irmão. Não precisa se esforçar, chicotar como os homens lá na Idade Média. Chicotando as costas e andando de joelho, arrancando a pele. É isso que eu tenho que fazer para mim. Não, não precisa disso. Só está ligado com Jesus, estudando a palavra de Deus, orando, está ligado com Jesus. Vai dar fruto, irmãos. Vai dar fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Irmão, galho quebrado, ele vai até ficando verdinho. Eu estou com a cana lá, um brotinho de cana, não deu tempo para plantar, faz uns 10 dias que ele está lá. Mas se eu deixar ele fora, irmãos, ele vai secar, vai morrer. Ele fica até um tempo assim dando brotinho, mas logo, logo ele vai morrer, vai apodrecer. Quem está longe de Jesus, irmãos, vai apodrecer. Quem está junto com Jesus, dá muito fruto, irmãos. Ô glória, irmão. Fica na presença de Deus, irmãos. Ora a Deus, busca o reavivamento, leiam, Adventista Sétimo Dia, Bíblia e Espírito de Profecia, leiam com gosto. Leio mesmo, primeira página, última, vou ler todos os livros, só vou ler Bíblia, estou no trem, irmãos, o trem, a condução é uma bênção que está na cidade ainda, hein? Sabe por quê? Você tem tempo, você gasta 2 horas no trabalho, você tem tempo para ler um livro, irmãos. Por que você está ali só olhando a vida dos outros? Leia, irmão, leia, e você vai crescer, em nome de Jesus, amém? Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Santo, santo, eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, a sua graça, Deus, é a causa da gente não ser consumido. Muito obrigado, Deus.
Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Bíblia, Espírito e Profecia, pelos Seus santos anjos que nos guardam e nos trouxe aqui o Espírito Santo. Obrigado pelo plano da redenção, por Jesus, que é o dom maior que o Senhor não nos emprestou, mas deu para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser alegres na presença do Senhor. Ajuda-nos a estudar, buscar mais o Senhor, para que possamos ter um reavamento e uma reforma. Transforma nosso coração, quebra esse coração duro de pedra e coloque em nós o coração de Cristo Jesus. Amém. Amém.